Excelentíssimos ouvintes, colendo internet, egrégio mundo jurídico. Hoje, em mais um podcast do Gen Jurídico, eu tenho a grande alegria de receber aqui um querido amigo que eu tenho o orgulho, o privilégio de dizer que eu sou o editor. Estamos recebendo hoje no nosso podcast o querido professor Gladstone Mamed. Mamed, como é chamado por todos nós, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem contigo, querido? Graças a Deus, graças a Deus. Com você, meu querido. Por aqui, muito bem. Uma pena que nesse distanciamento social estamos gravando à distância, não podemos estar juntos para poder contar as boas histórias que offline a gente sempre conta e debate. Mas um pouco dessas histórias, desses debates, nós vamos trazer hoje aqui para este bate-papo. Ah, nós temos um motivo muito especial para estarmos com uma média aqui hoje. E esse motivo é porque o nosso boletim organizado pelo professor Mamed, o Pandectas, chegou à sua edição de número 1000. Mamed, isso é um feito e tanto. Parabéns. Você não imagina o quanto isso é um feito. Você não imagina quantas mil vezes eu falei, deu, encheu a paciência, não vou fazer mais, não aguento. Agora, eu tenho essa característica, eu persisto, eu não sei por quê, eu insisto. E o Pandecta sempre foi, para mim, uma forma de estudar, saber o que está acontecendo, quais leis estão saindo, quais decretos estão saindo, quais são as principais decisões dos tribunais e etc. Então, eu acho que isso manteve o boletim até aqui e com 55 eu duvido que ele chegue a 2000, mas ele vai enquanto eu conseguir. Conte-me, como surgiu a ideia do Pandectas? Essa é boa. Quando você ainda não era nascido ou estava borrando as fraldas para desespero da sua mãe, surgiu um troço no mundo chamado internet. E eu era recém-doutor, para você ter uma ideia. Eu me doutorei em 94 e foi por essa época que a internet chegou aqui. Chegou sob a forma de um troço que era a Rede Brasileira de Pesquisa. Então, você tinha uma tela verde no seu computador, onde os dígitos eram brancos, e você podia lançar nessa tela informações em TXT, em texto. E eu, recém-doutor, apaixonado por aquilo, falei, gente, isso dá uma, uma, um meio, uma forma, um caminho para colocar as novidades todas que eu ficava pesquisando. Isso foi em 1996, outubro de 1996. Estou tentando salvar um pouco a luz, porque é luz natural, o sol sumiu, escureceu. E eu percebi, então, que eu podia fazer aquilo. Eu percebi que eu podia fazer aquilo. Então, eu comecei a montar aquilo que eu pesquisava sobre leis, sobre decisões de tribunais, sobre obras jurídicas que saíam, etc. Eu colocava dentro do boletim, de um boletim jurídico, cujo nome não é sequer original. Pandectas é o conjunto das decisões, quer dizer, pan, todas, dectas, decisões, tudo que foi dito, para ser mais preciso. E eu, então, peguei a palavra grega, que já servia para isso, e comecei a produzir o meu boletim. Para você ter uma ideia, professor Hugo Nigro Mazzilli, destacado membro do Ministério Público Paulista, foi o meu quinto assinante. Quarto ou quinto assinante. Ou seja, pessoas que aceitavam receber por e-mail o Boletim Pandectas. E ao longo desse período você deve ter ido refinando a sua técnica de criar o Pandectas. Como você cria? Como você seleciona o que é que vai para dentro desse boletim, o que é que não vai? Você tem um filtro próprio. Como é que é esse critério que você utiliza? Ele tem um nome muito complicado, chama-se arbítrio.
é meu, entra o que eu quero. Pronto. Agora, não é que eu refinei, ele foi alterando. E em boa parte com a idade, em boa medida com a idade. No início ele tinha editoriais enormes. Depois eu comecei a me cansar dos editoriais, comecei a apanhar demais, comecei a me desiludir demais. Agora, com 55 anos de idade, né, eu comecei com 30. Com 55 eu sou uma pessoa bem mais desiludida. Aquela coisa do Thomas Mann, quanto mais eu conheço a humanidade, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Começou a valer, então eu comecei a escrever menos. E sim, eu vou aos principais tribunais, aos principais jornais e aos sites de leis e decretos e seleciono aquilo que, por arbítrio, me parece ser o mais interessante. Detalhe, não só em direito empresarial, em todas as áreas do direito. E ao longo desses 1000 boletins, né, dessas 1000 edições do Pandectas, imagino que você deve ter visto, vivenciado inúmeras coisas. Quais você Nossa, destacariam como marcantes, que te chocou, inclusive? Você diria, olha, isso daqui me marca desses 1000. não, eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. Porque como o Boletim Pandectas, ele é um boletim objetivo, tá? Objetivo, ou seja, afora o editorial, que, como eu disse, foi encolhendo, 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 ele simplesmente recorta e cola notícias sobre decisões de tribunais superiores, leis federais e decretos federais. Ele passa como que quase que antisséptico pelo fenômeno jurídico. Os editoriais, não. Pelos editoriais, eu falei muito e hoje falo pouco. Curiosamente, esse 999, eu falei tanto que eu tive que publicar o artigo em separado e colocar apenas a notícia. Mas eu estava falando sobre essas estúpidas 370 mil mortes brasileiras, que é um negócio que não me desce goela dentro, sabe? Não me desce, me parece desperdício inútil de experiências de vidas, etc. Mas o resto foi sempre isso. Olhar o que está sendo decidido, olhar o que está sendo legislado, recortar, colar e colocar à disposição da comunidade. É um ônus nosso nos manter atualizados. Acho isso. Além da efeméride da milésima edição do Pandectas, nós também estamos celebrando outra efeméride. São 20 anos de Mamed e Atlas. 20 anos de Mamed na Atlas, nesse mercado editorial intenso que é o mercado editorial brasileiro. Mamed, como tem sido a sua experiência como autor? Poucos autores jurídicos têm essa experiência de 2 décadas, ainda mais na mesma casa editorial. Como você vê a evolução do livro, do mercado, a sua experiência como autor, como é seu processo criativo? Eu morro de medo do que existe do outro lado da morte, porque eu sou autor. Eu morro de medo de que os existencialistas estejam errados, aquela coisa que morreu, acabou, não tem nada, e que haja do outro lado um anjo da justiça. Veja que você me perguntou como é 20 anos de escritor. Na verdade, comecei a publicar antes, mas me realizei na editora Atlas. Eu tenho plena consciência, e eu gostaria de dizer isso para o jovem estudante de direito. Direito é uma ciência. Não é uma ciência. É aquilo que se sabe. Pode não ser uma ciência exata, pode não ser uma ciência
biológica, isso, aquilo, outro, mas ela é um conjunto de conhecimentos. Né? Consciência de algo nós temos. Consciência de algo nós temos. Ela é uma ciência no sentido que há uma teoria. Ela é uma ciência no sentido que é um conjunto de saberes. Agora, ela é uma ciência, ela é um conjunto de saberes. Kelsey me perdoa, e eu sou fã, mas que ela é política, ela é dialogal, a gente conversa, a gente constrói o direito. Pandectas é isso. É uma colaboração para a gente construir o direito, para a gente dialogar sobre o que está sendo feito. E o autor tem que sempre ter consciência de que ele não está ali como manifestação do Divino Espírito Santo. Ele não é Jesus. Ele não está falando verdades eternas. Ele está dando a sua contribuição para uma sociedade. No meu caso, uma contribuição para uma sociedade que eu acredito seria melhor se fosse mais compreensiva, se fosse mais humana, se fosse mais carinhosa, se fosse mais grata. São 20 anos tentando, dentro da Atlas, um pouco antes, fora, e também pela editora Longarina, que publica a minha literatura ficcional. São 20 anos defendendo essa bobagem que é ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais especial do que ninguém. A gente contribui com uma folhinha, como qualquer formiga que vai para dentro do formigueiro. E desse jeito a gente pode fazer as coisas melhores ou piores. É interessante a pergunta que você fez agora, porque de repente ela me permite explicar pandectas. Pandectas é a folhinha, pedacinho de folha que eu corto a cada 10 dias. Já teve outra periodicidade, era semanal, já foi quinzenal, depende do tempo. É a folhinha que eu tento cortar e levar para dentro do formigueiro, porque todos nós dependemos dessa formiguinha, dessas folhinhas que todos nós levamos. Acho que é isso. Isso é profundo. Obrigado por compartilhar conosco isso. Não, Mamed, obrigado vocês por me deixarem compartilhar isso. Eu preciso, já que você trouxe o assunto dos 20 anos, fazer duas homenagens muito queridas. Primeiro, a um sujeito que morreu há mais de uma década atrás, funcionário da editora Atlas, chamado Sérgio Valias. Ele, que Deus o tenha, que Deus o tenha, que Deus o tenha, que Deus o tenha. Ele me encontra na sala dos professores do Centro Universitário Newton Paiva, onde eu lecionava à época, estava lá fazendo divulgação dos livros da editora, e eu conversava com um professor de turismo que me dizia: Mamed, pelo amor de Deus, me arranja um livro de direito, porque eu tenho a disciplina de direito do turismo e o meu professor não tem com que ensinar. Eu falei: eu faço uma apostila para você. Para você é idioma aqui das Minas Gerais. E o Sérgio Valias vira e fala assim, ele estava ouvindo: professor, nós temos interesse nessa obra. Os cursos de turismo na época bombavam. Todo mundo tinha um curso de turismo no Brasil. E eu falei: como? Não, o senhor não precisa escrever uma apostila, o senhor escreve um livro. Ele me contou que ele já fazia isso com Deus e o Mundo, e que de cada 100, um chegava com o livro. E eu comecei na editora Atlas desse jeito, com uma lacuna e convidado. Eu comecei levado pelos braços, pela mão do Sérgio Valias, que Deus o tenha, que Deus o tenha, que Deus o tenha. Partiu muito cedo, de uma maneira dessas coisas que a gente fala assim: por quê? Por quê? Eu já o citei múltiplas vezes, minha gratidão é grande, as minhas
orações serão perpétuas. E depois, há um outro herói do livro, que é o senhor Luiz Hermann, que foi o primeiro dono da editora Atlas, que é um sujeito que herda, que tem um pai genial. Quem não conhece Federico Hermann vai pesquisar. Um dos primeiros teóricos da contabilidade do Brasil, um dos primeiros sujeitos a falar assim: olha, não pode ser assim, não, vamos fazer o troço certo. E ele lidava com contabilidade pública. O Estado de São Paulo tem uma dívida com o senhor Federico Hermann que é monstruosa, porque ele organizou a contabilidade pública do Estado de Minas Gerais, criou bases teóricas do que deveria ser. É essa a chance que nós temos como livro, de um lado e de outro. O que escreve e o que lê, esse diálogo para melhorar, para fazer as coisas funcionarem. Esse gênio que foi Federico Hermann Júnior criou a primeira editora, que, se a memória não me falha, chamava Editora Continental, e morre muito cedo. Trabalhava em São Paulo, foi secretário de Finanças de São Paulo, jovem, não sei mais o quê, dava aula no Rio de Janeiro. Se a memória não me falha, o centro acadêmico da Faculdade de Contabilidade de Niterói tem o nome de Federico Hermann Júnior. E ele morre muito cedo. E o garoto dele, nos anos 40, Luiz Hermann, cria a editora Atlas. E quando eu fui abraçado por esse anjo, já era um senhor de idade, e que me disse boa parte das coisas que eu aprendi sobre o que é o livro, sobre esse diálogo, sobre esse... É isso, é uma grande conversa que se faz por intermédio de algo. Até que, finalmente, nós entramos nessa última fase em que somos abraçados por outra história de outra família a quem o país deve muito, que é a família Ancuga. Todo um histórico de livros. Isso é lindo nesse ramo. São famílias com histórico de livros. Tem gente que vai dizer, é o histórico de lucros. Bobagem. São famílias que perdem, ganham, mas são viciadas naquilo. Você pegar um livro recém-publicado, tocar e perceber que ele é uma caixa de prosa que vai ser disparada, sabe lá para onde? Onde é que está? No Amapá? No interior de Minas Gerais? No norte, no sul? Está onde? Com quem eu converso? O que eu posso somar para a vida dessas pessoas? Pandectas tem isso também. Um jornal que sai, um boletim que sai para Deus e o mundo há 1000 vezes. Mas estar aqui no livro, quem vem para o livro com vaidade, vem errado. Quem vem para o livro atrás de lucro, vem errado. A gente tem que vir para o livro como um sujeito que não conseguiu dormir de noite na caverna e resolveu que ia escrever, ou desenhar, ou pintar alguma coisa, porque ele precisava deixar registrado algo. Fossem cavalos, fossem animais, fossem guerreiros, que alguém depois iria atualizar em seu espírito quando visse essas imagens. E quando você chega perto desses livros de pedras, nas cavernas daqui e do resto do mundo, dá vontade de dizer assim, oi, autor, eu também sou. Ou, oi, leitor, eu também sou. Escrever é realmente estar dialogando com uma história dos séculos, né? E é preciso ter consciência da responsabilidade disso. A escritura leviana, ela faz muito mal. As pessoas, às vezes, são levianas com seus enunciados. A palavra mata. A palavra mata. A palavra tortura. A palavra difama. É preciso ter uma ética da escritura, uma ética do manifestar-se. É preciso saber por que você faz isso. Até porque existem aqueles que têm uma ética má.
E eles escrevem com muita coerência dentro dessa ética má. É uma das experiências mais fortes da minha vida foi ler Minha Luta, Mein Kampf, de Adolf Hitler. Eu Ele gostaria muito que fundamenta, as pessoas... ele Ah, fundamenta, ele pega o que tem de ciência na época e vale-se como mas mais do que isso, ideologia. você, quando eu falo que eu postulo um leitor, você consegue perceber o que está por trás das palavras de Mein Kampf. Elas são calculadas. A mensagem, há uma primeira mensagem e há uma segunda mensagem. E você consegue percebê-lo. E eu quero dizer para o meu leitor, não do Pandectas, porque no Pandectas, como eu te disse, são recortes objetivos, salvo o editorial, que tem o nome de editorial, e que eu fui reduzindo com o tempo, pelo peso de colocar a própria opinião, mas todos aqueles que pegarem um livro com o selo da editora Atlas, com o selo do Grupo Gen, tem essa coisa, eu sou muito equipe, eu sou Atlas, eu sou o Gen. Eu tenho uma segunda mensagem por trás da primeira. Eu espero que você perceba. Ela é de compreensão, ela é de aceitação. Não o meu livro, seja uma obra de direito, seja uma obra de direito empresarial. Ali não tem uma verdade, ali tem uma proposição. Ali tem um valor de mundo. E qual é ele? É o mesmo de Pandectas, é dialogal. Eu posso estar errado. Eu sei que posso estar errado. E é ótimo fazer parte de uma casa editorial em que o autor e a obra são respeitados até nessa possibilidade do erro não objetivo, tá? Não é o erro objetivo. Uhum. O erro objetivo deseduca. Do erro subjetivo, né? Do achar que seria melhor um rigor maior na Assembleia Geral ou um rigor menor na Assembleia Geral, um rigor maior na contagem de prazo ou um rigor menor na contagem de prazo. Direito é isso. Por isso que a gente pesquisa jurisprudência. Sim. Meu caro, aproveitando. E é ótima janela para falar dos erros objetivos. É estupendo estar num grupo editorial como é o Grupo Gen, em que quase ninguém sabe isso. Nós somos corrigidos por uma sequência de revisores. Vou lembrar a doutora Suelen, vou lembrar vou lembrar a doutora Daniela, acho que Daniela Souto, vou lembrar vários outros, Santos. E que, muito respeitosamente, o senhor tem certeza dessa opinião? De repente, o senhor não viu que a lei mudou? O senhor não viu que o tribunal decidiu isso? Muito respeitoso, porque muitas vezes aquela é a sua posição. Você não dá aquela alteração legislativa, a importância que o outro dá e o que o tribunal vai decidir, sabe-se lá o que ele vai decidir. É um grande diálogo. Mas é muito bom. Quem compra uma obra Gen, quem compra uma obra Atlas, meu selo é Atlas, outros estão nos outros selos, pode ter certeza que compra uma obra em que a gente é vigiado. Os professores que nos corrigem são múltiplos. Eu citei 3 aqui, há muitos outros. E é preciso humildade para, no final das contas, lê-los, considerar o que estão dizendo e tomar a sua decisão. Acabei de contar um segredo de Estado, né? Não, na verdade, para nós é um motivo de muita alegria esse reconhecimento. Nem todos os leitores sabem disso, os bastidores do livro. Então, a gente aproveita o podcast tudo para contar. Como o Mamed contou aos nossos ouvintes, nós temos uma produção editorial que é uma das mais completas do mercado, com várias etapas, com vários revisores, revisão técnica, revisão ortográfica, para que o leitor tenha a melhor experiência de leitura possível, com um texto mais atualizado possível, com a melhor redação possível
e consiga, assim, não só se atualizar, mas aprender da melhor forma e com autores que temos tantos carinho, quanto o professor Mamed, que está aqui conosco. E, Mamed, por você outro também. lado, completando, e por outro lado, é preciso que o leitor também saiba, quem está nos ouvindo, que não é fácil ser um autor do Grupo GEM, porque você não pode ser leviano. Você vai ouvir, sim, às vezes, ou vai ler na sua prova, no texto que você mandou, na sua prova final, professor, o senhor não reparou a decisão tal? Professor, o senhor não viu que esse dispositivo foi alterado? Sabe por quê? A gente erra. Nós somos humanos. Todos nós somos humanos. Então, por vezes, passou determinada alteração, principalmente com a péssima qualidade legislativa que nós temos no Brasil, passou uma alteração, passou isso, passou aquilo, e mesmo apesar de pandectas, onde todas essas alterações são colocadas à disposição de todo o seu leitor, você às vezes se esquece. E então, corajosamente, merecendo encômios, merecendo aplausos, a revisão vira para você e fala: isso aí mudou. E quantas vezes, não foram poucas, eu olhei e falei: não, é claro que mudou. Como é que eu deixei isso passar? No meu caso é fácil, já estou velho, estou gagá. Às vezes você deixa passar algumas coisas. Mas, mesmo que eu não fosse velho, ainda que eu fosse um jovem brilhante, genial como o professor Henderson, às vezes passa. Mas não passa sem notícia quando você está, como eu estou, há 20 anos na editora Atlas, fazendo parte disso, que é o Grupo GEM. Mamed, eu queria que você contasse um pouco para quem está nos acompanhando, um pouco de como você faz a atualização dos seus livros. A gente conversou uma vez e você tem um processo diferente de atualizar, de levar a vida que está acontecendo lá fora, no mundo do direito empresarial, para dentro do livro. Conta um pouco para nossos ouvintes como funciona. Para você ver o que é desatualização. Ele está querendo que eu responda sobre o passado. Eu vou responder sobre o passado e sobre o presente. No passado, eu sistematicamente atualizei. Primeiro, eu escrevo sobre direito empresarial. E, às vezes, a gente tem um vício, que é escrever sobre algo apesar de algo. No âmbito do direito empresarial, há uma tradição que escreve direito empresarial apesar da empresa. Isso é perigoso. Então, eu sempre acompanhei o que os livros de administração, os livros de contabilidade e os meios de publicação, jornais, revistas, etc., de direito empresarial, estão colocando como problemas próprios da empresa para, então, trazê-los para dentro da atualização dessas obras. Essa é a resposta que ele queria, mas isso é um pouco de passado. A pergunta que ele não fez, mas acabou fazendo, é a seguinte: infelizmente, direito empresarial está, neste momento, da história brasileira, se tornando uma disciplina casuística e retórica. Cada governo que quer dizer que vai estimular a economia, em lugar de efetivamente estimular a economia, anuncia que soltou uma norma jusempresarialista nova. Então, nós chegamos a um cenário, a um quadro no qual as mudanças são constantes e, por vezes, insustentáveis. Eu vou pedir o testemunho, é do lado contrário, tudo aqui é o contrário. Eu vou pedir o testemunho do professor Henderson, porque houve uma edição em que nós alteramos, ela foi de um jeito para a redação. Quando ela voltou, eu tive que alterar, porque saiu uma medida provisória, saiu uma lei, perdão, e durante o curso do processo de revisão, saiu uma medida provisória alterando uma lei e depois a medida provisória foi revogada, criando uma outra situação. Então, neste momento,
eu acho que, no âmbito do direito empresarial, como também, é claro, de outras disciplinas, eu citaria aqui o direito eleitoral, o direito constitucional, está na hora daqueles que votaram a sua vida ao conhecimento jurídico serem um pouco mais filosóficos. A certeza está deixando de estar na norma que casuisticamente vai mudando. No caso do direito empresarial, nós estamos correndo um risco terrível, que é o risco, já quer dizer, que é a esparrela na qual caiu o direito tributário, aonde ou no qual as normas legais e constitucionais vão perdendo o foco da atenção, porque a atenção é colocada em decretos, instruções normativas, circulares, portarias, etc. Que não se faz ciência e conhecimento desse jeito. Eu gostaria de ser qualquer coisa no governo por um dia. E o que eu faria? Eu queria ser presidente da República por um dia. E como é que você iria mudar a história do Brasil, Mamed, sendo presidente da República por um dia? Eu iria editar um decreto às 10 da manhã. Eu iria revogá-lo às 11. Eu iria editar o mesmo decreto diferente às 12. Eu iria revogá-lo às 13. Eu iria editar um outro decreto com o mesmo assunto às 14. Eu iria revogá-lo às 15. Para quê? Para que as pessoas percebam o seguinte: decreto é a vontade, decreto é a expressão da vontade do Poder Executivo. Não há devido processo legislativo. Então, eu posso fazer, desfazer, fazer, desfazer, desfazer. Você vai me dar uma semana? Eu faço isso por semana. Edita na segunda, revoga na terça, edita na quarta, revoga na quinta, edita na sexta, revoga na segunda. Não se faz ciência desse jeito, não há segurança jurídica desse jeito, não se faz uma disciplina desse jeito. Não há democracia quando eu digo agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode. Então, o meu método de trabalho está mudando e é por isso que os meus livros estão mudando tanto. Eu estou tentando trazer o meu leitor para um plano no qual nós olharemos a norma, seja ela qual for a norma do dia, com um olhar que é transcendente, um olhar que é maior, que consegue perceber que agora não é mais 90, é 120, que agora os dias são úteis e não mais corridos, ou agora são corridos e não mais úteis, porque o legislador atual é incompetente, é presunçoso, é arrogante. Ele manifesta o pior tipo de burrice que existe, a burrice arrogante, a burrice prepotente, aquele que, no final das contas, acha é isso mesmo porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho esse poder. Então, eu estou mudando. Todos aqueles que me dão a satisfação do diálogo do livro deveriam perceber isso. Eu estou mudando. Eu estou querendo trabalhar para um jurista, para um estudante, um jurista, um profissional de direito que seja mais crítico, porque o legislador não é mais. São os novos tempos que têm mudado muito o modo que nós precisamos olhar o direito e criticá-lo, inclusive. Eu, quando, nos anos 90, quando eu estava na pós-graduação, houve esse grande momento, esse grande movimento que se chamava, a valorização, perdão, dessa postura jurídica que se chamava criticismo jurídico. É impressionante como as coisas que foram plantadas nos anos 80, 90 estão florescendo agora. Uhum. Nunca como antes. E mais do que nunca, nós vamos precisar de alterar a pedagogia do direito para que ela seja criticista. Por quê? Porque a qualidade do legislador despencou tanto.
o interesse do legislador nunca foi menos público, nunca foi mais patrimonialista, nunca foi mais pessoal, nunca foi mais carnavalesco. As normas estão sendo feitas para aparecer. E é preciso construir e manter uma doutrina em meio a tudo isso. Não dá para fazer uma doutrina exegética com esse legislador. Nós precisamos Não, realmente não, pensar em não. sistemas e em tudo mais. Meu caro, já É encaminhando. muito fácil você fazer uma doutrina exegética quando você tem, como já tivemos, Caio Mário redigindo, Orosílio Donato redigindo. Agora, do jeito que está, Deus me livre e guarde. Ahmed, caminhando aqui um pouco para o final já da nossa entrevista. Infelizmente, o tempo é curto aqui no nosso podcast, mas eu gostaria de perguntar sobre o Mamed cozinheiro. Aquele que cozinha, aquele que ensina receitas, que passa receitas, que é algo que o nosso leitor está descobrindo recentemente ao te acompanhar em redes sociais. Quando surgiu esse interesse pela gastronomia? Ah, no final desse ano, bom, nós começamos falando sobre Pandectas. Pandectas também é o nome de um instituto cultural que eu, Eduarda e as meninas mantemos aqui em casa. E o Instituto Pandectas publicará no final desse ano meu livro sobre filosofia da comida. Vai ficar tudo bem explicado lá. Onde começou? Pela necessidade de comer. Pela necessidade de alimentar-me. Eu casei muito cedo, fiquei grávido com 19 anos de idade, e, para minha sorte, porque hoje essa gravidez resultou num exuberante professor de Direito Constitucional aqui de Minas Gerais, que é o Felipe, meu filho, e depois veio uma separação, as contas tinham que fechar, eu fui cozinhando. E é claro que dá para comprar. Bom, naquela época não dava, minhas contas eram bem apertadas, mas você se descobre na cozinha. A cozinha é um grande espaço de reflexão. Aquele que não percebeu isso até hoje, perceba. Não é simplesmente o fazer para comer. É a oportunidade de pensar ao mundo e a si mesmo enquanto você busca uma das essências da sua sobrevivência, que é a alimentação. Aquilo que era apenas sobrevivência quando eu tinha 20, 21, 22, 23, foi ganhando ares de mania, de jeito. E agora nós vamos para um livro não de receitas, embora existir, vão haver essas receitas, Que aguardo mas ansioso, porque são boas, aguardo muito boa. Uma das primeiras receitas que eu fiz foi o lombo ao solomilho, que você ensinou. o solomilho ao whisky. Ao whisky, isso. Que é uma receita, que é um prato que eu comi em Sevilha e era horrível. Era horrível. E fora me apresentado como um prato típico, e eu falei, não é possível. E então eu fui atrás, pesquisando qual que eram as receitas colocadas, para descobrir que o restaurante que eu tinha comido servia um solomilho horroroso e que esse solomilho ao whisky é algo assim fantástico quando bem feito. Quando bem feito. Essa é uma receita que vai estar no livro que sai no final do ano. É isso, meus caros. Guardamos ansiosos e recomendo fortemente que acompanhem o professor Mamed nas redes sociais. Vocês vão ter surpresas agradáveis, não só das novidades que saem, da preparação do Pandectas, mas também um pouco de cultura geral. Aqueles que estão acompanhando por imagem podem ver o seu ótimo gosto para obras de arte. É um dos sujeitos mais eruditos que tenho a alegria de conhecer. É um privilégio compartilhar esse espaço e tempo. Além de boas receitas em datas específicas. Até o Facebook me lembrou esses dias que há um ano atrás você me ensinou a fazer um bacalhau fabuloso, que a família toda agradeceu. Que é uma simplificação de uma receita regional de Livorno,
na região litorânea de Florença, que é o que vai marcar esse bacalhau, é o tomate. A batata é um detalhe, é o tomate que vai dar esse, a grande marca. Bacalhau alla livornese. Mamed, querido, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vida longa ao Pandectas, que outras Amém. 1000 edições venham pela frente, que estejamos vivos e com saúde para poder publicá-las. E mais do que isso, que muito em breve a gente possa estar juntos novamente, trocando nossos assuntos culinários. Opa, vai ser uma satisfação enorme, vai ser uma satisfação enorme. Então, Tem que criar uma revista do Gen Jurídico só para assuntos não jurídicos. Botar todo mundo para falar do que não é jurídico. Entrevistar o professor Marcílio Franca sobre jazz, né? Fazer uma revista só sobre o que não é jurídico, que a gente fica focado demais, às vezes tem que perder o foco, tirar aqueles tapa-olhos que se colocam nas mulas para não olhar para os lados e ampliar o nosso universo. meu caro, deixa aqui aberto para você dar uma última palavra para o nosso leitor. Eu tenho que agradecer muito. Eu estou há 20 anos na Editora Atlas, porque quem está me ouvindo ou vendo do outro lado aceitou me ler. Muito obrigado por terem lido. Pandectas não teria 1000 números se ele não tivesse quem o lesse. Muito obrigado por ler. Acima de qualquer coisa, obrigado por aceitar essa prosa que eu venho propondo há tanto tempo, porque, no final das contas, quando a conversa verdadeira abandona a sala, o ser humano põe para fora o que há de pior em si. Então, que nós sejamos capazes de conversar mais e mais e mais, ainda que a gente não chegue num consenso, mas que possamos usar isso, essa válvula de escape para essa carga eminentemente explosiva que são as relações humanas. É bom fazer parte desse diálogo que é mantido pelo Grupo GEM, meu agradecimento ao Dr. Mauro Coogan, a esse diálogo que tem como patrono ou patrona a querida Oriane Pavan, que olha por todos nós constantemente, que cozinha magnificamente bem, que é compreensiva, que consegue perceber o ser humano do outro lado do autor e, às vezes, dá um empurrãozinho que falta, dá o afago, a compreensão que a gente precisa. É bom estar à sombra de um bidoutor, poucas pessoas sabem disso. O professor Henderson Fust é um dos poucos bidoutores do Brasil, ou seja, tem 2 doutorados. Se com um eu me acho louco, com 2 eu não sei como é que ele usa uma camisa de terno e não uma camisa de força, mas é um bidoutor. E, sim, quando você abre ou um boletim, ou um artigo, um texto, um vídeo, qualquer coisa do Gen Jurídico, quando você abre um livro de qualquer das disciplinas e áreas editoras do GEM, do Grupo Editorial Nacional, você acaba tendo a oportunidade de viver nessa família em que nós vivemos e que tem essas características todas que foram comentadas aqui hoje e que não se encontram em qualquer lugar. Ou seja, é muito bom estar aqui e é muito bom ter o leitor como parte dessa família, porque, sim, quando você tem um livro do Grupo GEM, da Atlas, da Forense, da Coogan, da Guanabara, quer dizer, e etc. Quanto você os tem da LTR, quanto você os tem nas mãos, você participa dessa família que somos todos nós. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Muito obrigado a você que talvez eu não saiba o nome, a você que eu não conheço, você que eu não posso apertar a mão e abraçar ainda, mas que torna isso possível. Muito obrigado. É isso, queridos ouvintes.
Ficamos por aqui, nos vemos no próximo podcast do Gen Jurídico, agradecendo aqui ao professor Mamed, não só pela parceria, mas ainda mais pela sua dedicação às obras, pela sua crença de que livros mudam o mundo e a sua contínua dedicação com o Pandectas para manter nossos leitores atualizados, acompanhando tudo o que acontece no mundo jurídico. Nos vemos muito em breve, no próximo podcast aqui no Gen Jurídico. Até lá!